E conforme a votação do Instagram, agora a gente vai ver o que tá rolando e o que pode rolar com a Link. Aqui já tem as principais LTA e LTB, ou seja, linha de tendência de alta, de longo período, e linha de tendência de baixa, de longo período, que é no gráfico mensal da Link. Essas são as nossas principais linhas guias de longo período. Só em 2021 até agora, a Link já teve 159% de valorização. Porque eu não estou contando a alta histórica e outros pontos onde ela já chegou. Eu estou contando de quando ela estava no início desse ano, em janeiro de 2021, e o preço dela nesse exato momento. Então, são 159% de valorização até esse momento. O mínimo que a Link custou esse ano foram $11,06. E hoje o valor dela é de $28,73. E o máximo, a alta histórica dela foi em $53. Agora a gente vai ver as perspectivas para essa moeda que antes disso, em março de 2020, custava $1,36. Vamos alterar esse gráfico aqui para o gráfico diário, para a gente ver ela mais no curto período. Ela tem um gráfico muito parecido com o do Bitcoin, pelo menos aqui nessa última semana. Vamos ver se ela também está formando aquela flâmula no diário antes de vermos quais são os possíveis pontos de alta ou de queda. A gente primeiro tem que ver qual é a tendência, qual é o movimento dela. Apesar dos pontos de alta e de queda serem mais acentuados que o do Bitcoin, ela também forma uma flâmula de baixa aqui no diário. Mas a gente sabe que, no geral, a perspectiva do Bitcoin e do mercado de criptomoedas como um todo não é exatamente de baixa. Então aqui acontece a mesma coisa. Eu já vou deixar bem claro antes da gente verificar os pontos. Isso aqui é no curto período. Existe a possibilidade, se romper aqui abaixo e confirmar a flâmula, existe essa possibilidade de encontrar os níveis de queda, ou melhor, de suporte. Lembrando que somente se esse padrão for confirmado aqui abaixo. Se ele for quebrado aqui acima, vai buscar os pontos de alta que a gente vai ver depois de traçar a Fibonacci. Mas, especificamente da Link, eu acho difícil ela passar desse nível, porque a Link não teve essa parada aqui à toa, ou essa daqui. Se a gente for puxar isso para cá, isso é uma LTA, ou seja, uma linha de tendência de alta no diário. Então, mesmo com essa queda, que parece uma queda muito bruta, muito monstruosa, quando a gente dá o zoom, ela não significa lá grandes coisas, nem mesmo essa daqui. Por quê? Porque mesmo tendo essas quedas mais acentuadas, continua exatamente em cima do suporte da linha de tendência de alta. Momentos para se preparar para uma nova grande oportunidade de compra, se romper aqui e buscar a LTA, a linha de tendência de alta histórica. Conforme as bandas de Bollinger, na Link estamos exatamente aqui no centro. Ela não é tão apertada quanto a banda do Bitcoin, mas ela também indica uma lateralização. Só que esse ponto de lateralização da Link, ele é um ponto que mostra oportunidades para quem faz day trade bem mais interessante que o do Bitcoin. Olha só, uma variação de aproximadamente 18%, enquanto o do Bitcoin teve aí oportunidades na última semana entre 3% e 4% para quem faz day trade. A Link teve variações de aproximadamente 17%, 18% dentro desse range. Então, o range de consolidação das criptomoedas, ele está um range alto. Ele está um range para quem opera no curto período muito interessante. Até lá dentro do programa educacional, que eu já falei algumas outras vezes, no módulo de estratégias, eu ensino a operar consolidações.
que é uma estratégia exclusiva para esse tipo de movimento do mercado, para aproveitar de diversas criptomoedas. Aqui eu estou falando especificamente da Link em relação à votação, mas tem criptomoedas que têm até uma volatilidade maior, então a consolidação acaba sendo um range ainda maior que esse. Mas isso é em relação ao curto período, né? Para pequenas operações. Se bem que 18% em operações dentro de uma semana não são exatamente pequenas, ainda mais quando se opera alavancado, que é uma coisa que eu também ensino. Mas vamos focar no que esse gráfico da Link está dizendo para nós hoje. Eu vou tirar essa banda e chamar as EMAs de curto período aqui no gráfico diário, para a gente ver o que está rolando entre o curto e o médio período. Essa EMA, ou seja, essa média de 200 períodos, serve como um ótimo suporte, que foi onde segurou aqui da segunda vez. E aqui entre a EMA de curto período, que é essa vermelha, e a EMA de médio período, que é a amarela, a gente vê elas muito juntinhas. Ou seja, não há volume de compra ou de venda o suficiente para fazer a EMA de curto período passar abaixo da EMA de médio período para ter uma queda mais acentuada, e nem volume de compra o suficiente para fazer com que a média de curto período se afaste dessa EMA amarela de médio período. Quanto mais afastadas elas tiverem, maior é a valorização ou desvalorização do criptoativo. Aqui a EMA de curto período bem afastada, valorização enorme. Mais próxima, desvalorização enorme também. Claro, isso no curto período, gráfico diário. Bom, no curto período temos uma indecisão. Mensal, longo período, demonstra o que? Uma valorização. Inclusive, as médias de curto e médio período apontam para cima. A banda de Bollinger tem espaço aqui exatamente acima da LTB, da linha de tendência de baixa. Vamos aproveitar que estamos no gráfico mensal e traçar alguns pontos de resistência e de suporte. Primeiro, o ponto mais alto, o ponto principal é esse aqui, da alta histórica. Antes desse, nós vamos ter este ponto aqui, que foi o maior valor que ele chegou antes da última alta histórica. Antes de tudo isso, essa faixa de preços, que é na casa dos 36 dólares. E antes disso, a resistência mais forte que teremos é nessa faixa, entre 32 e 33 dólares. Eu nem deixo a faixa, coloco direto aqui, porque continua sendo na casa dos 33. Suportes, quais são os suportes mais fortes que eu tenho aqui? O primeiro suporte é este, onde ele praticamente bateu aqui durante o recuo, porque esse é um ponto de suporte. Quando teve esse recuo, ele serviu como suporte. Aqui ele foi uma bela resistência e aqui ele passou a ser suporte novamente. Ou seja, aqui quando ele voltou, este foi o ponto onde ele encontrou suporte, aqui aproximadamente 23, 24 dólares. O gráfico semanal mostra que a gente tem espaço até os 43 dólares praticamente, quase na nossa terceira faixa de resistência. E a gente está aqui na metade da banda. Outra coisa positiva, a EMA de curto período passou aqui, ó, cruzou há 3 semanas atrás acima da EMA de médio período, ou seja, indicação de alta no semanal. Mas como a Link teve uma alta toda dentro de uma semana, ela ia recuar para continuar subindo. No que ela recuou, o que rolou? O Bitcoin teve aquela queda maior até os 42.900 dólares, fazendo com que recuasse junto. E agora já vem se recuperando aqui. E consolidando nesse ponto, retoma a alta. Voltamos aqui no diário para poder limpar então esse gráfico e ver o que a Fibonacci diz pra gente. E aqui está a nossa Fibonacci. Para que ela vai servir nesse momento?
para mostrar para a gente se os nossos suportes e resistências estão marcados certos. Por isso que é muito importante saber traçar a Fibonacci. Às vezes você pode traçar certo o ponto de suporte, o ponto de resistência, e quando você vai conferir com outros indicadores, não está dando certo, não está batendo. E aí pode ser que você não soube traçar a Fibonacci ou configurar os outros indicadores, ou também não soube identificar os melhores pontos. Por isso que a gente sempre usa um para corrigir o outro. Podemos tirar a nossa Fibonacci daqui e temos os pontos de suporte e de resistência agora traçados aqui no gráfico. Tá, vamos lá traduzir o que é isso. Nesse momento, estamos aqui dentro desse triângulo. Vou trocar essa cor para que não fique como as outras cores. Tá, ainda estamos dentro desse triângulo. Então, qual é a nossa maior resistência nesse momento? É entre 29 dólares e 50 centavos e 30 dólares e 50 centavos aproximadamente. Então, essa é a primeira faixa. É o primeiro ponto de resistência a ser passado, para que depois a gente consiga romper essa linha lilás, que é a nossa LTB, a nossa linha de tendência de baixa, e aí então passar pela nova resistência nos 35 dólares. Trocando a espessura aqui, a gente vai passar por onde? Por várias micro resistências. Que são o quê? Resistências mais fracas, que é onde a criptomoeda vem fazendo isso aqui. Por exemplo, ó, vem subindo, saiu dessa área aqui para passar por essa e chegar aqui nessa resistência. Olha só, aqui tinha um suporte. Ó, esse suporte não é novo, ele não é daqui. Ele já vem de vários tempos. É isso que faz ele ser um bom suporte. Então aqui o que aconteceu? Ela veio nesse suporte. Onde ela queria ir? Onde a Link ia subir? Ela ia subir aqui. O que aconteceu? No meio do caminho ela encontrou essa resistência intermediária. Por mais que essa resistência fosse mais forte, tinha antes de chegar aqui essa resistência intermediária. Ou seja, ela chegou aqui, ela não necessariamente caiu por ser uma resistência. Era uma resistência um pouco mais fraca, ela se consolidou aqui. Inclusive ela fez uma flâmula e seguiu a alta. Depois ela corrigiu. Então, esse ponto é esse. Por quê? Porque a partir do momento que passar dessa faixa e encontrar essa faixa aqui se consolidar, vai tentar buscar os 41 dólares. Entre os 35 e os 41, vai ter aqui os 37 dólares com 66 centavos, que é uma outra área de resistência. Essas linhas brancas são alvos de curto período. Aí depois do 41 ela busca o 44 e então encontra aqui o 47, que é uma resistência um pouco mais fraca, mas continua sendo uma resistência. E olha só como a cor mudou, porque aqui já entra para médio período e não curto. Aí, passando dos 47, ela encontra os 52 dólares. Para então chegar nos 58 dólares, 64. E aqui mudou de cor novamente. Por quê? Aqui é mais no longo período. Aí 69 dólares, 75 dólares, 82 dólares, 92 dólares e aqui nos 100 dólares. É claro que a velocidade com que isso ocorre depende também no que está acontecendo com o Bitcoin. Por quê? Porque se o Bitcoin começar a uma tendência de alta mais rápida, as altcoins vão acabar seguindo o mesmo caminho. Só que quanto mais rápido uma criptomoeda se valoriza, mais rápido ela se desvaloriza depois. Por quê? Por causa do efeito FOMO, que eu já comentei várias outras vezes. Então é muito melhor que isso daqui se cumpra dessa maneira, sendo branquinho aqui no curto prazo, amarelinho médio e o verdinho mais no longo prazo. E claro, para
cada resistência que for ultrapassada e consolidada vai se tornar um suporte. E aqui, em contrapartida, se isso aqui for uma flâmula de baixa que se consolidar, aí você vai ver a link novamente na faixa aí entre 23 e 25 dólares. E consolidando nesse valor, vem buscar aqui os 19 dólares, depois 17 e depois os 13, que foi a mínima que ela teve aí nesse ano. Mas é muito difícil que ela chegue aqui novamente. Ela só vai chegar aqui embaixo de novo se o Bitcoin chegar aos mesmos níveis baixos anteriores. Que aí ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que confirmar a flâmula, vencer esse suporte, cair abaixo desse suporte, aí buscar esse próximo, cair abaixo desse de novo e buscar esses últimos níveis aqui. Se o Bitcoin não fizer isso, as altcoins também não buscam os níveis mínimos, como a Link, que é uma altcoin super consolidada já no mercado, ela não busca os 13 dólares de novo, se o Bitcoin não for aqui buscar os 30, 28, assim como na alta. Claro que as altcoins se valorizam de uma maneira muito mais rápida que o Bitcoin. Só que para ela entrar numa tendência de alta, o Bitcoin também precisa vencer as barreiras dele para que as altcoins entrem em um novo rally de alta. Só que lógico, enquanto o Bitcoin se valoriza 10%, algumas criptomoedas se valorizam 40%, 60%. Lógico, quando ele cai, é a mesma coisa. As altcoins tendem a cair mais. Só que é isso, criptomoedas consolidadas no mercado. Quem sai nesses momentos? Pequenos investidores iniciantes que têm ainda um conhecimento frágil e se desesperam. Mas como eu já falei em vídeos anteriores, eu acredito que ali nos meses de junho e julho foram os piores meses. Temos aí na fila Ether, Hélice e MBOX para analisar na semana que vem. Conta pra gente nos comentários qual dessas criptomoedas você vai querer ver aqui. Obrigada por ter assistido até o final e até a semana que vem.